Bom dia, Miguel. Átila, que nome lindo. Nome bíblico, né? Assim? Bom dia, queridos. Bom dia, Fran, Dalva, Solidade, Cristiano, Márcio. Sejam todos bem-vindos ao dia 77, né? Assim? De 365. Essa nossa viagem que é 2024, amém? Todos nós estamos nesta aventura, amém? Nesta viagem que é 2024. E cá estamos, dia 77, começando a semana, já no meio do mês, né? Assim, como de costume, honrando a Deus e aqui colhendo o nosso maná, amém? Essa semente, essa porção, essa medida, né, personalizada, né, que o Senhor disponibiliza para todos nós, todos os dias, a cada manhã, né, nós podemos encontrar. Tudo que nós precisamos fazer é recolher. Oi, Lúcio. Eu vou bem, querido, e você? Animado para começar a semana? Vamos lá, Ri, a paz do Senhor, bom dia. Chegamos, Ri. Vamos lá colher o nosso maná de hoje, amém? Este é o dia que o Senhor fez. E assim como nós lemos ontem, né? No nosso itinerário de ontem, por aqui nós nunca passamos antes, né? Assim? Não passamos. Está aqui, ó. Por tal caminho nunca passastes antes, né? Assim? Por esta semana, né, por esse mês de março de 2024, nunca antes, né, daí a nossa dependência, né, assim, de Deus, da sua direção, do seu conselho, né, assim, da sua instrução, né, dessas estacas que o Senhor vai colocando, né, assim, em nosso caminho, como pontos, né, sinais do seu favor, amém. Bom dia, estou no trabalho, ligado nessa live, que é uma bênção para as nossas vidas. É isso aí, né, Lúcio? Vamos lá, nosso itinerário de hoje, nós que estamos lendo a Bíblia, já lemos Gênesis, Êxodo, né, Levítico, Números, Deuteronômio. E agora estamos acampados aqui no livro de Josué, né? É já o nosso terceiro dia nesse acampamento e hoje vamos ler 2 capítulos, amém? Capítulos 7 e 8. Hoje tem escola bíblica dominical, né? Assim, para quem é assembleiano ou aí de uma denominação tradicional, né? Assim. Então vamos lá, queridos, Josué capítulo 7, né? O que será que o Senhor tem para nós hoje? É certo que é sob medida, amém? Seja qual for a sua necessidade, saiba que enquanto você dormia, o Senhor já providenciava, por aqui Ele já passou, diz o Salmo 139, e hoje, Lúcia, eu encontrei, estava passando ali em Hebreus, daqui a pouco vamos estar, né, com as irmãs na escola bíblica, o Senhor, Jesus, ali em Hebreus dizendo, né, que no livro, né, no seu livro estava escrito ao meu respeito, e eu vim, tá aqui, Hebreus. É tão lindo Jesus dizer isso, porque esta é a verdade, né? O Salmo 139 vai dizer que os nossos dias foram escritos, cada um deles. Esse dia já foi escrito, né? Antes mesmo, né, do primeiro deles, né? Do primeiro, não sei se a partir da concepção ou do nascimento, mas antes do primeiro, certamente a partir da concepção, né? Assim? Então, foram escritos, ou seja, nossa vida foi planejada, existe um propósito, né? Nada acontece por acaso. Deus faz tudo, está escrito e esta é a verdade. E aqui, né, Lúcia, a nossa resposta, né, linda? Seja bem-vinda a bordo, querido Tony, Edgley, sejam todos bem-vindos a bordo nessa viagem que estamos fazendo juntos, né, assim, aqui pelas páginas da Bíblia. Então, Deus faz tudo com um propósito, né? E é certo que o Senhor tem um plano, amém? Para cada um de nós, e é personalizado, amém? Vamos então recolher o nosso maná de hoje, né? Eu achei tão lindo, Lúcio, Jesus ali em Hebreus,
afirmando isso, né? Sobre esse livro que foi escrito a seu respeito e que ele estava aqui para cumpri-lo, né? Ele tinha essa consciência que nós precisamos ter também, daí a nossa dependência, né? Do autor da nossa história. Vamos lá? Josué capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel, sim. Aqui nós não pulamos nenhuma parte, amém? É ensino e exemplo para nós. Prevaricaram como, né? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Sim, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Estão lembrados que ontem, ao passar pelo capítulo 6, a orientação de Deus, não foi assim, Lúcio? Oi, Aline, bom dia, amor, e seja bem-vinda, né, ao nosso dia 77, né, assim, da nossa viagem por 2024, que o Senhor disse que eles deviam matar a todos, não foi assim? Então, certamente, eu imagino que foi por isso. Vamos lá? Vamos descobrir. Josué vai usar da mesma estratégia que ele usou com Jericó, lembra? Essa muralha, né, assim, que num grito foi ao chão, né, assim, depois de 6 dias de silêncio, né, as estratégias de Deus são eficazes, né, assim. Então, Josué vai enviar agora de Jericó, né, assim, homens a Ai. Ai, Ai é o nome de um lugar que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Esse foi o relatório dos espias, né, assim? Voltaram dizendo assim: não precisa de muitos homens, basta 2 ou 3 mil, né? Não vamos aqui fadigar os homens, porque ali os inimigos são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Por quê? Né? A Bíblia vai dizer: os homens de Ai feriram deles uns 36. Veja, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. Fugiram, né? E os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água, né? Por causa dessa grande derrota. Veja, eles disseram que com 2, 3 mil, veja o quanto eram poucos, o quanto essa cidade era pequena e poucos, né? Esses inimigos. 2 ou 3 mil homens basta, não precisa nem cansar o povo com isso, não. Capítulo 7, Aline, o nosso itinerário. Oi, Jair, bom dia, paz do Senhor, bom dia, estamos aqui, Jair, no nosso itinerário de hoje, amém, da nossa viagem, esse dia 77 de 365, né, assim, aqui estamos todos os dias, logo cedo, a partir das 7 horas, lendo a Bíblia, lendo e orando a Bíblia, amém? Então, hoje nós vamos... A nossa viagem segue sempre na sequência como está na Bíblia. Aqui nós não pulamos nenhuma parte. Amém? Vamos ler toda a Bíblia, né, ao longo desse ano. Estamos hoje no capítulo 7, viu, Aline? 7 e 8. 7 e 4. Muito bem. Então, com 2, 3 mil homens no versículo 3, né, Aline? Eles disseram: a gente consegue vencer. Nem vai se cansar, né? Assim, pra que cansar todo o exército? Basta 2, 3. 2, 3. E grande foi a derrota. 36 mil homens morreram, né? Então Josué rasgou as suas vestes, né? Assim, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, tipo atônito, sem entender. O Senhor não garantiu vitória? Não foi assim, Aline? Oi, Léo, Leonide, bom dia, amor. A paz do Senhor. Regiane, né, Risonete,
Não foi assim, Lúcio, não foi, Jair? Deus não prometeu? Olha, todos esses inimigos aí eu vou, né, assim, derrotar diante de vocês. O Senhor não tinha prometido vitória e agora, já na segunda, grande foi a vitória em Jericó, não foi? Ali eles obedeceram, seguiram, né, as instruções. Mas agora em Ai, uma cidade tão pequena, nem se fala dos muros, nem nada. Os espias foram lá e disseram, não, lá tá fácil, né, assim, e grande foi a derrota, né, ao que Josué vai rasgar as suas vestes, o coração do povo vai derreter, né, se tornar como água, né, assim, e Josué vai rasgar as suas vestes e vai ficar ali até a tarde, ou seja, ele ficou um tempo, né, daí a importância, né, da gente sempre recorrer, procurar a Deus, né, assim, se deixar ficar em sua presença por um tempo para ouvir a Deus, né, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, né, assim, e deitaram pó sobre a cabeça, era o jeito de eles lamentarem, né, assim. Disse Josué, ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, né, para nos fazerem perecer, né, tomara, nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão, tipo, antes a gente tivesse ficado lá com aquelas duas tribos, né, e meia, antes não tivéssemos atravessado para chegar aqui, nem morrer assim, ser derrotado dessa maneira. Ah, Senhor, que direi? Ele segue dizendo, versículo 8, né, Aline? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, eles fugiram, né, assim, e com razão, né? Grande foi a mortandade ali, né? Eles viraram as costas diante dos seus inimigos. O Senhor disse que os inimigos iam fugir diante de nós e fomos nós que fugimos diante deles, né? Assim, versículo 9, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra, os outros povos, as outras cidades ali, né? Os outros países, nos cercarão, né, e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome, né, assim, ai, as nossas orações, né, acho que Deus fica só assim, parece que tem toda a razão, né, a gente explica tudo bem direitinho e ainda coloca Deus no, né, na berlinda, contra a parede, né, desse jeito, Deus, isso, né, vão acabar desarraigando o nosso nome da terra, né? Então, que farás com o teu grande nome, né? Apelando, ó, apelando para Deus, né? Tipo, o Senhor não se importa de passar vergonha, né? Assim, vexame, veja o que vão dizer do Senhor, se o Senhor não fizer assim, assim, né? Se eu o que vai acontecer com o seu nome? Não é assim que nós oramos, já, e muitas vezes Elaine com H, bom dia, amore, a paz do Senhor, né, Lúcio? Aí o que foi que o Senhor respondeu? Então disse o Senhor, versículo 10, a Josué, levanta-te, e com um ponto de exclamação, não interrogação, exclamação. É tão lindo quando aparece, que dificilmente, é raro aparecer na Bíblia. A resposta do Senhor foi essa, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? O tom já é de pai, né, assim? Israel pecou, viu? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, viu? E furtaram e dissimularam, tá aqui, gente, ó. Tomaram das coisas condenadas, lembra que o Senhor condenou algumas coisas? Que não tomasse? Pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, ou seja, foi às escondidas, que é roubo, né? Furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus disse até onde estava escondido. Acredita, Lúcia? Oi, Ilma, bom dia, amor, e seja bem-vindo a bordo. Vamos dar as boas-vindas, né, Elaine? A Ilma, olha, toda linda. Seja bem-vinda, querida, a esse dia 77, né, assim, da nossa viagem por 2024. Aqui estamos, queridos, o nosso itinerário é a Bíblia. Hoje, capítulo 7 e 8 de Josué. Veja só, oi Fabiola, Deus te abençoe e recompense, querida Joelma, faz o Senhor, querida, bom dia, Paula, bom dia.
Sejam todos bem-vindos, né, Lúcio? Jair, sempre dando as boas-vindas. Vamos curtir a leitura do pedacinho da Bíblia, amém? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia, não é assim, Jair, que faz? Então, o povo pecou, né? Ou seja, quebrou, violou, veja, né? A aliança com Deus, né? Quando nós deixamos, né? Assim, quando nós desprezamos as orientações de Deus para nós, né? Assim, seja qual for, né? Às vezes a gente acha que não é grande coisa, né? Assim, e aí nos espantamos, né? Quando Deus nos corrige. Ah, uma mentirinha assim, né, Jair? Ah, não faz mal a ninguém, né? Não é nada grande assim, coisa, nada, eu só escondi, entendeu? Assim, eu só omiti, né? O que a Bíblia diz, qual é a verdade, né? Qual é a lei de Deus, né? Que o nosso sim seja sim e o nosso não, não. Sim, sim, não, não. O que passa disso ou vem, né? Do maligno, né? Que o nosso sim seja sim, o nosso não, não, né? O que passa disso é mentira, né? Assim, mesmo quando nós, né, diminuímos ou acrescentamos, né? E Deus leva isso muito a sério, né? A Bíblia diz que o segredo, Salmo 34, para a nossa felicidade é que nenhuma mentira seja encontrada em nossa boca, né? Assim, e se refere tanto ao que a gente acrescenta ou diminui de alguma coisa, né, assim, que aconteceu, de algum fato, né, algum relato, como também, queridos, que não seja encontrado em nossa boca nenhum desse discurso, né, nenhuma dessas mentiras, ou seja, tudo que contradiz a Bíblia, né, assim, é mentira. Esta é a verdade, e a verdade é uma só. Então, não foi assim que Jesus disse, eu sou o caminho, só existe um, a verdade, né? Assim, Jesus é a palavra e a vida. Então, tudo que contradiz a Bíblia ou o que Deus diz é mentira, que ela não seja encontrada em nossa boca. No caso ali, esse é o segredo, né? Para que a gente vá bem, seja feliz na terra, veja o bem, viva muito, né? Assim, e seja muito feliz, né? É um segredo, é um princípio de Deus para nós, para o homem, desde que o homem é homem, né? Ou para a descendência de Adão, amém? A Bíblia não é machista, amém? Então, pecou, violaram, né? Assim, tomaram das coisas condenadas que Deus disse ali, gente, é tudo muito didático, o Senhor ensinando o povo a obedecer, né? Assim, ainda foram dissimulados, roubaram, esconderam, estava lá, debaixo da bagagem. Quando a gente ora, o Senhor dá discernimento, né? Já Ele abre assim os nossos olhos e nos mostra, né? Assim, onde foi que nós erramos, né? E pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Tá aí o motivo, José, tá me entendendo? É por isso, né? Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Veja, quando nós fazemos algo que Deus condena, nós nos tornamos condenados, ou seja, a sentença, o castigo, a maldição que vem sobre aquele que se coloca naquele lugar. A Bíblia diz que o justo, ele é intrépido como o leão, né? Ou seja, aquele que se encontra nesse lugar, não é o perfeitinho, o certinho, mas aquele que procura, você entende? Ele fosse que aquele que é íntegro, o honesto, né? Assim, ele não teme, ele anda seguro, ele anda de cabeça erguida, né? Assim, agora a pessoa que é tortuosa em seus caminhos, ela tá sempre, né? Assim, temerosa, ela tá sempre, porque ela tem algo, né? Assim, o medo de ser descoberta a qualquer momento, né? Assim, Elaine, né? Assim, Fátima. Obrigada, Deus abençoe grandemente. Seja bem-vinda, Ilma. Não é assim, queridos? Então, por quê? Deus diz para o nosso próprio bem, ou seja, para que você ande de cabeça erguida, para que você ande seguro, para que você não ande com medo, que os, né, sim, sim, não, não, sabe, que a verdade seja encontrada em seus lábios, né, assim, que quando você disser, que sua palavra valha um escrito, que quando você disser, né, assim, todos digam, não. Se foi Jair que disse, eu acredito, sabe? Porque ele tem credibilidade. Né? Assim, não é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio bem. Então, eles não resistiram, correram, fugiram diante dos seus inimigos, né? Assim, porque estavam em pecado. Não é o que nos acontece? Né? Assim? Então, aí
Deus continua dizendo: viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Vê? Né? Então Deus não será conosco, né? Assim, se nós não andarmos nos seus caminhos. Esta é a verdade, é assim que funciona o reino espiritual. É inconsequente, é irresponsável quem usa das promessas como se fossem palavras soltas no ar, né? Elas são condicionadas, é para quem tem com Deus uma aliança e zela por esse compromisso diante de Deus, né? Ainda que em circunstâncias muito contrárias. Veja José, um jovem de hoje em dia, talvez que não esteja bem fundamentado nesta rocha que é a palavra, que os seus princípios não estejam bem arraigados, né, assim, que não esteja bem alicerçado, né, assim, teria aproveitado aquela oportunidade, né, assim, daquela mulher adúltera, a mulher de Potifar, né, assim, mas ele disse não, jamais, né? Ele não falou, ele tinha todo o respeito pelo seu Senhor, a quem ele citou ali, né, assim, com gratidão, reconhecimento, né? Mas ele falou: jamais eu pecaria assim contra o meu Deus, né? E por isso Deus era com ele. Se no poço, se na casa ali como escravo, né? Assim, se lá no cárcere, onde ele colocava a mão, não é a bênção que acompanha? Quem com Deus tem uma aliança e preza e valoriza isso com a sua vida, né? Assim, ele poderia muito pensar: eu aqui estou longe do meu pai, ninguém está vendo, né? Assim, eu vou aproveitar. Teria sido reprovado ali, a história de José seria outra. Às vezes, com certeza, nem na Bíblia estaria, né? Assim, teria estragado todo o plano de Deus para a vida dele, toda a história de que agora nós conhecemos, tão linda que Deus escreveu para ele. E é por isso, Senhor, que mais do que depressa, nesse dia 77, nós queremos depositar aqui esta oração. Né, assim, queridos, né, nesse início de semana aqui no meio de março, né, assim, já estamos passando da metade aqui do mês, meu Deus, eu tô aqui perto da churrasqueira, queridos. Nós queremos, Senhor, né? Mostra-nos, Senhor, onde nós estamos nos condenando, né? Onde nós estamos nos colocando debaixo de maldição, e ajuda-nos, Senhor, mostra-nos, assim como o Senhor mostrou a Josué. Ele não sabia, ele estava ali, né? Ali, como se tivesse toda a razão, né? Todo ali tão sentido, tão, né? Não sabia ele, né? Então mostra-nos, Senhor, mostra para nós, né, assim, para que nós não fujamos, né, dos nossos inimigos, e para que nós sejamos encontrados aprovados diante de Ti, para que nós andemos seguros, Senhor, à nossa frente, pelejando por nós, entregando os nossos inimigos, que os nossos inimigos é que fujam de nós, né, assim, é que fujam de nós, né, seja onde o diabo encontrou lugar, em pessoas, né, assim, que às vezes se levantam contra nós, mas nós estamos falando aqui de forças espirituais do mal. Nós sempre precisamos ter essa consciência de que a nossa guerra é essa, e contra esse sistema, né, assim, mundial em trevas, né, assim, em trevas, né? Nunca houve tanta insegurança, tanto medo, tanto pânico, né, assim. Então ajude-nos, Senhor, a andar tranquilos, em segurança, porque esta é a bênção para aquele, né, que honra o Senhor em sua vida. Não é assim, queridos? Não é isso? Então, dispõe-te, viu? Porque ele falou: olha, se eu vou, não estou, Senhor, né? Não estou. Se não eliminar do vosso meio a coisa roubada. Ou seja, o Senhor quer, né, assim, que a gente chame o pecado pelo nome, que resolva o assunto. Dispõe-te. Por isso que ele falou para ele: levanta-te, né, assim? Então, dispõe-te, santifica o povo, ou seja, que é santificar, né, assim, é quando a gente se separa, né, assim, do que é imundo, do que, né, para Deus é abominável, né, assim. Se todo mundo mente, eu vou mentir também? Não, eu vou me santificar, eu não minto, né, assim. Não, ainda que com dano próprio não se retrata, ou seja, empenhou a palavra, vai até o fim, porque o nome do Senhor será ali honrado, né, assim. Nós carregamos uma bandeira, não é? Então, santificai-vos para amanhã, disse o Senhor, né? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio,
Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Muito claramente está escrito aqui, queridos, ó, não podereis resistir ao diabo, né, assim, e ele fugirá de vós. Então, não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Né? O que é que Deus condena? Né? Nós temos descoberto, né, aprendido à medida que a gente prossegue, né, assim, Lúcio, na leitura da Bíblia. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. Olha como Deus resolveu o assunto ali. Vos chegareis segundo as vossas tribos, não eram 12? E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Era um costume na época lançar sorte, sim, é bíblico, foi... Não estou falando aqui de jogo de azar, essas coisas aqui... polêmico, né? Outro dia a gente pode conversar sobre isso à luz da Bíblia. Mas no caso aqui, era assim que era feito. E olha só, né? Foi lançada a sorte, e então foi separada uma tribo. Dessa tribo, uma família. Dessa família, uma casa, né? E dessa casa, homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, sim. Ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Veja como o Senhor considera uma loucura. Aqui, gente, de modo literal, nós estamos aqui lendo, né, o Antigo Testamento, mas certamente se aplica perfeitamente, né, porque é sempre apontando para uma realidade espiritual. Veja, o Senhor sempre nos lembra aqui, né, que as nossas decisões, as nossas escolhas não afetam só a nós, mas toda a nossa casa, né, assim, toda a nossa família, tanto para o bem como para o mal, como se vê aqui, né? Então Josué se levantou de madrugada, né, assim, e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Foi fazendo chegar a tribo de Judá. Estou no versículo 17, viu, Aline? Oi, Gislene, seja bem-vinda à porta, querida. Rosana também. Sejam todos bem-vindos ao dia 77, amém? Dessa nossa viagem por 2024. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Sim, foi ele. Zabdi, com Z e B mudo, Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, no caso aqui, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, aí caiu sobre a casa, né, assim, tribo, né, família, casa e homem, né? Então caiu sobre a casa de Zabdi. Aí na casa de Zabdi, homem por homem, vê que colocou aqui toda a genealogia, a árvore genealógica, não foi assim? Da casa de Zabdi, e fazendo chegar a sua casa de Zabdi, homem por homem, caiu sobre Acã. Aí diz quem é Acã. Acã era filho de Carmim, filho de Zabdi. No caso, eu era o neto, né? Certamente era uma pessoa jovem, aparentemente, né? Era o neto de Zabdi. Filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Né? E hoje em dia, muitas vezes Deus usa de profecia, não aquela generalizada, aleatória, como palavras soltas ao vento, né? Como disse Paulo, né? Assim, que qualquer pessoa se aplica, né? Há profetas na terra, Deus ainda continua falando através dos seus profetas, né? E quando é Deus falando, né? É assim, é específico, né? Assim. Então respondeu Acã a Josué e disse:
verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Ele confessou. Quando vi entre os despojos, olha, queridos, pelo que ou com que ele quebrou a aliança com o Deus dono da prata e do ouro, né? É triste. Quando vi entre os despojos, ele disse, né? Uma boa capa babilônica, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Uma verdadeira confissão, né? Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Ou seja, na tenda dele, ele cavou, né, assim, e escondeu. No meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ninguém sabia, queridos. Né? Josué rasgou as vestes, grande foi a mortandade ali, 36 morreram, né, assim. E estava lá, escondido. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata embaixo, por baixo, está escrito. Tomaram, pois, aquelas coisas, né, do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. E as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, né? E a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, sim. É por isso que a gente, né, o Senhor sempre nos lembra, né, o quanto que as nossas escolhas e decisões afetam, né, assim, a nossa família, toda a nossa casa, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Então tomaram ele, aquelas coisas, né, o ouro, a prata, a capa, né, babilônica, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Foi. Existe uma marca com esse nome, não é? Nós vamos encontrar nomes bíblicos por aí, tanto os que têm bons significados, né, assim, como os que não têm. Acor, do jeito que está escrito aqui, A-C-O-R, não é uma marca de... não é? Pois é. E muitas outras, Moloque, por exemplo, Moleca, né? Não é por acaso que é uma marca de... eu nem sei se pode dizer isso aqui, né? Mas eram os amalequitas, né, que adoravam a Moloque, né? Eles sacrificavam as suas crianças a esse Deus, né, assim... e eram malditos por isso, né? E aí tem uma marca com esse nome, e a gente fica citando esse nome, e o significado é ruim, né? Assim, então disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Imagine a cena, queridos. Terrível, né? Crianças, né? Filhos e filhas. Ele não era tão jovem assim, ele já era um pai de família, né? O texto deixa claro, né? Assim. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até ao dia de hoje, né? Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até ao dia de hoje, né? Assim. E os nomes não estão aleatoriamente, todos eles carregam com seu significado que contextualiza, né, o que está sendo registrado, declarado, o que está escrito, né, onde nós estamos lendo. Mas veja, queridos, né, ele cobiçou, né, assim, e roubou e escondeu, né. Aqui nós temos tantas lições, mas o que está muito claro aqui é que Deus não será conosco, né, diante dos nossos inimigos, né, assim, se a gente fizer o que Deus condena. No caso aqui, o roubo, né, assim,
E não há pecado escondido, né, que não seja descoberto, né, que não venha à tona, né, nada que é feito no oculto, né, assim, está patente, a Bíblia vai dizer, né, diante dos olhos daquele que tudo vê, né, assim. Então, Senhor, nesta hora nós queremos, né, assim como Ele, conduza-nos, Espírito Santo, né, a confessar, né, muito diante do Senhor, né, assim, diante do Senhor, né, para o Senhor, ou talvez ali uma conversa, né, entre marido e mulher, e não é vergonha nenhuma também os pais pedirem perdão aos seus filhos, ou se você é um filho, uma filha, também pedir perdão aos seus pais, né, assim, por algo que você tenha feito, que você tenha escondido, né, que certamente está, né, prejudicando a sua casa, a sua família, né, o Senhor revela, e é o que nós te pedimos hoje, Senhor, não queremos mais esconder em nossa tenda, sabe, dentro de nós, né, assim, num lugar oculto, ali escondido, algo, né, assim, que a gente tenha cobiçado, algo condenado, né, a abrigar em nosso coração. Isso só nos trará, né, assim, morte e destruição. Isso é sério, queridos. E a lei de Deus permanece a mesma. Ela é irrevogável, né, e hoje ela é uma realidade espiritual. Tudo aqui era simbólico e literal para que não só Israel, mas a exemplo deles, a Bíblia vai dizer que tudo foi escrito para o nosso ensino e exemplo, né? E que nós, e muitas vezes, que nós não façamos o mesmo. São exemplos do que fazer e do que não fazer, né? Então, quando você lembrar de Acã, né? Esse era o nome dele, né? Sejam todos bem-vindos. Deus te abençoe e recompense, Gislene, né? Você lembre, não. Eu não vou abrigar e esconder, né, na minha tenda, debaixo da minha tenda, ali bem debaixo, bem escondido, isso não. Eu vou trazer a luz, eu vou trazer à tona, né, assim. E sim, você morrerá, eu morrerei, mas para mim, sabe? Para aquela coisa condenada. Ali era literal, né, assim, mas hoje necessário é morrer, né, para nós mesmos, né, assim, para que Deus seja conosco, sabe, para que o nome de Deus seja conhecido, engrandecido na nossa vida, né, assim. Então, longe de nós cobiçar o que Deus tem condenado. Às vezes a gente olha, tá lá, Asaf, né, no Salmo 73, cobiçando, olhando a vida dos ímpios, tá vendo aí, ó, parece que para eles vai tudo bem. Não foi? Cobiçando, você olha assim, tá vendo? Nem põe Deus em primeiro lugar, nem lê a Bíblia, nem ora, nem jejuma. Tá vendo aí, ó? Aí fica cobiçando, né? Não façamos assim. Amém, queridos? Confessemos ao Senhor. Lembra lá como terminou a conclusão de Asaf? Ele falou assim, embrutecido tava eu, tava doido. Por isso que ele falou assim, por que fizesse tal loucura? Por que te perturbaste, né? Né, assim, mais vale, lembra lá Eclesiastes, um punhado, não parece muito não, né? Mas um punhado, com paz de espírito, né? Assim, do que ambas as mãos cheias, né? Assim, correndo atrás do vento, né? Assim, com a aflição de espírito. Não vale, isso não é prosperidade, amém? Então, prosperidade é a paz que excede todo entendimento, amém? É comer um prato de hortaliça, né, onde há amor, do que um boi cevado, onde há ódio. É a Bíblia que diz, e esta é a verdade, né, assim? Este foi o capítulo 7, glória a Deus, amém? É uma semente, tem que moer ou plantar, né, assim? No caso ali eles eram nômades, eles colhiam, moíam, né, e coziam, né, assim? Carmen, olha, oi Mimi, bom dia, belíssima. Mimizinho, bom dia, belíssimo, querido, amados do Senhor. Vamos lá. Oi, Áureo, olha que nome interessante com Y. Seja bem-vindo a bordo, queridos, né? Bem-vindo, viu, Áureo? Ao dia 77 da nossa viagem. Oi, Francisco, bom dia. E vamos que daqui a pouco tem escola bíblica, né? Assim, capítulo 8 de Josué. Aí eu passaria aqui o dia todo e com certeza vou moer essa semente de Acã o dia todo, meu Deus. Quantas vezes a gente cobiça e nem percebe, queridos, e vai abrigando aqui, ó. E vai abrigando aqui, coisas condenadas pelo Senhor. Você olha assim, né? Nem tudo que reluz é ouro, querido. Foge das capas babilônicas. Babilônia. Olha, cada nome carrega o seu significado. Babilônia.
Meu Deus, longe de nós, tal capa. Nem tudo que reluz é ouro. Não é assim, Áureo? Olha só, Áureo se tornou membro, né? Número 20. Vamos lá, gente, clicar no, né, assim, já ir aqui no coraçãozinho. Pra mim parece laranja, amarelo, né, assim, aqui tá tão claro, às vezes eu faço assim, né, assim, Francisco, vamos lá, seja bem-vindo. Nunes, seja bem-vindo, querido, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Elaine, vamos lá, vamos lá. Josué capítulo 8. E aí, ó, e aí quando a gente, né, confessa, né, morre ali, precisa morrer, pronto, morri, amém, precisa, aí, olha o contrário, sim, aqui está, querido, lembra que os jumentos, as ovelhas não podem se estender e se deixar ficar muito, hoje a viagem é, né, assim, é domingo, né, queridos? Jumento, ovelha, tal. Lembra que quando a bênção está conosco, quer no campo ou na cidade, tudo que é nosso, é tudo. Porque a gente se alegrou tanto, né? Em Deus abençoando tudo quanto tinha Raabe, né? Assim que Deus fez com a aliança, que com Deus é a pressa, fez uma aliança, né? Deus a salvou, né? Não só a ela, mas o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, toda a sua parentela, sim? Não só a sua casa ali, né? Como no caso aqui de Acã, não só a sua casa, pai, mãe, né? Irmãos e irmãs, não. Mas, ao que indica, ela não tinha marido nem filhos, né, queridos? Agora me ocorreu, ó, Lúcio. E toda a sua parentela, e não só, tudo que eles tinham. Toda a cidade de Jericó foi destruída. A muralha veio ao chão, ela morava na muralha. E a casa dela permaneceu em pé, né? Assim, e tudo que ela tinha, né, foi salvo e abençoado pelo Senhor. Veja, quando nós estamos em obediência, é aqui que está esse fundamento sólido, essa rocha, né, assim, onde a nossa casa precisa estar alicerçada, precisa estar fundamentada, né, é um princípio de Deus, é uma lei, né, assim. Então a bênção, ela acompanha, ela segue, ela toca a nós, aos nossos e tudo que é nosso, né. No mesmo capítulo, não foi assim, Elaine? No mesmo capítulo nós lemos três versículos seguidos, tudo quanto ela tinha, tudo quanto tinha, tudo quanto tinha. E aqui nós vamos ver, né? A verdade é assim, queridos, que do contrário também é verdadeiro, né? Não foi Acã? Foi Acã que foi lá, cobiçou, roubou, escondeu. Mas aí tudo que ele tinha, o jumento, gente, o jumento, o boi, a ovelha, né? As filhas, os filhos, ele era casado, ele era um pai de família. E assim todos pereceram. E assim todos pereceram. Agora vamos ver quando do contrário acontece? Aí é destruída. Olha o spoiler. Josué capítulo 8. E a nossa viagem vai até aqui, meu Deus, vamos lá, eu não posso me atrasar, é minha vez hoje com as irmãs na escola bíblica. Disse o Senhor a Josué, não temas, né? Não te atemorize. Eles estavam, né? O coração derreteu como água depois da derrota, né? Assim, depois que entenderam, fizeram o conserto, né? Assim, morreu o que precisava morrer, e é por isso que continua sendo válido, né? Assim, não há quem veja Deus que permaneça vivo, né? Então, morreu o que precisava morrer, né? Sejamos maduros, certo? Literal, simbólico, para uma realidade espiritual. Deus é didático, Ele é Pai e está sempre nos ensinando, amém? Então, você acha que eu não sinto? Né? Sinto. Mas sejamos aqui maduros, conhecer a Deus é amadurecer espiritualmente, amém? Então, agora o Senhor vai dizer, não temas, né? Não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te. E sobe aí, né? Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra, né? O Senhor entregou. Vê que quando nós estamos em obediência, né? Porque, gente, não é demasiado difícil, palavras bíblicas, né? Não é penoso, não. Penoso é estar no lugar de Acã, né? Assim, isso é penoso, né? Mas obedecer a Deus não é não, né? Ele entrega. Sabe o que é conceder? O que a definição da palavra carrega consigo, né? Ele entrega, é simples assim, ele concede. Né? Veja como é mais fácil, melhor sempre estar no lugar da obediência, né? Assim, ao contrário do que o mundo diz, né?
que é mentira. Amém? Que, né? Honrar a Deus é difícil, é impossível, né? Assim, é chato, é quadrado, ultrapassado. Mentira. Amém? Mentiras. E você sabe de quem? Toma contigo toda a gente, né? De guerra e dispõe-te, sobe. Olha, que entreguei. Entreguei. Ele não falou, vou entregar, né? Não, quando você... Não. Entreguei, tipo, já entreguei. Sobe, não tem a ver, já entreguei. Tá escrito entreguei. Amém? Nas tuas mãos, o rei, o povo, a cidade, a terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó. Tá ouvindo? Vai fazer como a, né? Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Veja que assim como Jericó, você lembra, você que se lembrou, né? Você leu, você ouviu atentamente a leitura da Bíblia. Lembra lá que em Jericó, Deus disse que eliminasse a todos, mas a prata, o ouro, não foi assim? Deus disse, e aqui é uma exceção, ou seja, é uma orientação de Deus que num outro momento Deus disse que nem a prata, nem o ouro, nada. Veja que é sempre uma questão de obediência, né? Então, no caso aqui, a orientação é a mesma, né? Você vai eliminar o rei, vai eliminar a gente toda lá, só outros, quer dizer, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos, Deus permitiu. O problema de Acã foi outro, amém? Então, os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade, Deus deu até a estratégia de como fazer, colocar emboscada por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite, né? Deu-lhes ordem dizendo, eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes, como da outra vez, contra nós, fugiremos diante deles. Olha isso. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Olha a estratégia. Porque dirão, fogem diante de nós como dantes. Não é assim? Certamente, né, foi o que eles pensaram. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós, eles não estavam de trás? Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, no ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Né? O líder ali, né? A gente fica aprendendo assim, né, queridos, em tudo, cada detalhe, né? Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele e chegaram-se e vieram de frente da cidade, como combinado, né? E alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale, que ficava entre eles e a cidade, né? E sucedeu que, vendo o rei de Ai, né, assim, como esperado, né, ele e os homens da cidade apressaram-se, né? E levantando-se de madrugada, saíram a gente sabe que dia é contra, né? Saíram de encontro a Israel. Sim, a Bíblia é gramaticalmente correta, né? Saíram de encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade.
Josué, como esperado, né? Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos, né? Diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, como combinado, né? Assim, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, né? Como esperado. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade, né? Assim, enquanto perseguiam mais, se afastavam da cidade, né? Nenhum só homem ficou em Ai, acredita? Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel, né? Então disse o Senhor a Josué: estende para aí a lança que tem nas mãos. Tá no plural. Estende para aí a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou. Era o sinal, né? A emboscada se levantou, embora que aqui é que o Senhor tenha dito, né? Apressadamente do seu lugar. Eles entenderam, melhor dizendo, né? Melhor colocado. A emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, nem assim, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam, né? Não tinha para onde, não podia voltar para a cidade, né? E o povo que eles estavam perseguindo agora passaram a perseguir eles, entende? Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, depois que terminaram lá, né, assim, que assim ficou no meio, né, de Israel, uns de uma parte, outros de outra. Pense no filme. Olha, uns de uma parte, eles ficaram no meio, né, ali ilhados, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou, né? Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Era um costume de guerra, né, assim? Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, né, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Sim. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000. Todos os moradores de Ai, né? Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. E aqui nós temos muito o que receber de Deus, queridos. Os israelitas saquearam, assim termina essa parte do capítulo 8. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, como Deus havia permitido, né, assim, o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, as ruínas até ao dia de hoje, né? Porque essa era a orientação de Deus com todas aquelas cidades e aqueles povos ali. Necessário era, e nós já entendemos por quê, eles serem eliminados, né? Sim, por causa das suas abominações, né? Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, né? Por ordem de Josué, tiraram-no do madeiro, o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece, né? Está escrito assim. Era um costume, né, de guerra da época. E aqui está, querido, Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Então, queridos, é certo, né, que quando nós obedecemos ao Senhor, né, do que antes a gente fugia, né, assim, e aqui não foi sem motivo que Deus vai dar a ele essa estratégia, né, assim, de fazer como se estivesse fugindo, né,
ou seja, no lugar da nossa fuga, né? Onde a gente sempre fugiu, né? Onde a gente sempre fugiu. Quando nós obedecemos a Deus, o que foi que eles pensaram? Eles estão fugindo de novo, né? Nós vamos, tá aqui, ó, fogem diante de nós como dantes, né? Como antes. Então, os nossos inimigos muitas vezes estão acostumados, né? Assim, conhece os gatilhos, né? Sabe o que nos entristece, né? Sabe como roubar a nossa alegria, né? Assim, sabe como nos desconcertar, né? Sabe como fazer nós fugirmos, né? Assim, sabe como nos amedrontar, sabe como, né, nos manter ali cativo por tanto tempo, né? Por tanto tempo. Mas quando nós entramos nessa rota de Deus para nós, né, assim, da sua orientação, dos seus preceitos, dos seus princípios, dos seus valores, é certo que nesse mesmo lugar da nossa fuga, né, como antes, né? Como Dante, gente, isso é tão, né? O inimigo já, ele já canta vitória, né? Assim, fala, hoje vai ser para ela, para ele como antes. Basta eu cutucar alguém que diga, sabe, aquela coisa que entristece ela ou ele, que ela vai fugir como antes. Vai se comportar como uma presa, né? E assim ele tem feito. Não sabe ele, né? Que hoje, esse dia 77, você crê? Que hoje é o dia da nossa vitória, viu? Né? E aqui o Senhor estende a lança que tens nas mãos, porque a esta darei na tua mão. Né, assim? Então, queridos, é tempo, sabe, de nós levantarmos, né, a nossa mão, ou seja, um sinal, né, assim. Qual é a sua bandeira? A Bíblia diz Jeová, né, assim, é a nossa bandeira, né. A Bíblia fala baluarte, baluarte é bandeira, né. Há tantas bandeiras sendo levantadas por aí, né, assim, tantas bandeiras, tantos discursos, né, assim, tantas verdades, né, assim. As pessoas têm levantado a sua própria bandeira, né? Assim, a sua própria verdade. Mas a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, né? E não retira. Ali era uma batalha, era uma conquista. Não foi fácil, não. Não, né? Eles venceram na força do Senhor e do seu poder, com a estratégia de Deus. Então, enquanto a gente estiver com a nossa mão levantada e estendida, acreditando, né, assim, nos princípios de Deus para nós, o Senhor vai dando vitória, né, contra os nossos inimigos, que antes nos venciam tão facilmente. Por quê? Porque nós estávamos num lugar de condenação, debaixo de maldição e desobediência, cobiçando o que não é para cobiçar, guardando, escondendo em nossa tenda, dentro de nós. Ninguém sabe, mas Deus sabe, né? E nós precisamos que Deus nos revele. O Senhor continua revelando, que o Senhor revele a mim e a você em sonho, né? O Senhor sabe como fazer, Ele sabe se fazer entender. Ali era um costume, né? Veja que maneira simples, sorte. Foi lançada a sorte, uma tribo foi separada. Foi lançada a sorte, uma família foi separada. Foi lançada a sorte, uma casa foi separada. Foi lançada a sorte, um homem, né? E a sua família. Né, assim? Então, Deus sabe de uma maneira simples, não duvide. Experimenta perguntar. É o que nós fazemos agora, Senhor, né? O que nós estamos escondendo, Senhor, em nossa tenda? O que está nos fazendo condenar? Por que nós não estamos vencendo esse inimigo? Por que nós estamos fugindo dele? Por que ele nos põe para correr? Por quê? Nos conta, nos diga. Nós queremos saber. Né? Nós estamos rasgando as nossas vestes, mas o nosso coração, né? Como o Senhor disse que é o que nós precisamos fazer, né? Era um costume dele rasgar. O Senhor quer que nós rasguemos é o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, hoje, nesse dia 77, que não passe de hoje, né? Vamos falar como Davi. Hoje, ainda hoje, eu vou arrancar a sua cabeça. Ele vai dizer isso para Golias, ou seja, eu vou tirar o seu domínio de sobre mim. E aconteceu naquele dia, né? Assim, e ele não foi num preparo mundano, terreno, não.
Deus usou o que ele tinha na mão, era uma pedrinha, mas o que foi que ele disse? Não foi a pedra. É porque ele foi em nome do Senhor, dos exércitos, a quem você tem afrontado. Então, o inimigo da nossa alma, quando ele afronta a mim e a você, é ao Senhor que ele está afrontando. Né? Assim, é ao Senhor. Então, nós precisamos do Senhor, né? Do Senhor. Onde é, Senhor, que nós temos pecado? Onde é que nós temos prevaricado, né? Como diz a Bíblia, diz para nós, né? Nós não queremos ser como Acã, não. E ainda que precisemos morrer, morramos, né? Assim, né? Jesus disse, se nós queremos a vida de Deus em nós, é necessário perder essa. Ou seja, nós não queremos, Senhor, estar cobiçando. Não, a vida que o Senhor não tem para nós, né? Nós queremos a vida que o Senhor tem para nós, amém? Nós queremos ser aprovados, né? Quando provados, assim como foi José e viveu a vida linda. Foi fácil? Não, mas o Senhor foi com ele em todo o processo, amém? E nada aconteceu por acaso, né? O Senhor poderia, Moisés, o Senhor, né, deu a ele uma instrução, um conhecimento, uma sabedoria ali no palácio, não foi? Mas com José o Senhor usou um poço, usou a casa de Potifar, usou um cárcere, não importa onde seja, o importante é aprender com Deus, né, assim? Então esta é a nossa oração, queridos. E para terminar, o capítulo 8, que segue dizendo, renovação da aliança, amém? Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, lembra desse monte? Ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro do rei. Perdão, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de... Sim, esta foi uma orientação. Quando passares o Jordão, lembra disso? Eu lembrei do nome, Ebal. Quando passares o Jordão, vocês vão erguer lá, né, esse altar. E agora é o que Josué vai fazer. Porque esta foi a orientação de Deus, dada, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, né, que é a Torá, a saber, um altar de pedras, lembra? Então, que pedras eram essas? Lembra? Que foram tiradas ali, né? Do Rio Jordão, do meio do Rio Jordão, né? Uma pedra representando cada tribo, né? De Israel. Coisa linda. 12 homens, né? Que não eram os príncipes, os chefes. Isso nos chamou a atenção, né? Ali naquele momento da viagem, da nossa viagem juntos, né, pelas páginas da Bíblia. Mas veja só, o livro da lei de Moisés, nós agora vamos passar a ouvir essa expressão se referindo à Torá, que foi o livro que nós terminamos de ler essa semana, né, assim, antes de começar Josué, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Um altar de pedra sobre o qual se não manejara instrumento, lembra? Instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas, né? Assim, escreveu ali, lembra que a orientação era que escrevesse nessas pedras, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. Foi escrita ali, como foi orientado, lá em Deuteronômio, no capítulo 27, não foi assim? Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel, né? Assim nós lemos. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Lembra que uns foram chamados para proferir as bênçãos e outro grupo foi chamado para proferir as maldições, ou seja, elas estão sempre presentes, né? Se a gente obedecer, esta e esta bênção vai nos acompanhar, ou a bênção que nos acompanha é esta. E se a gente, né, não considerar, né, assim, não dar ouvidos, está escrito assim, não é? Não dar ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, né, o nosso Criador, o autor da nossa história, né, assim, não considerar as suas leis, as suas instruções acerca de tudo que diz respeito à nossa vida, né?
é certo que também a maldição nos acompanhará. Então aqui está outro monumento, outro memorial, né, de uma maneira didática, simbólica, literal, visual, né? Deus usou muito disso, né, ao longo da lei, né, assim, para se fazer conhecer, para se fazer conhecido, para se fazer entender, né, o caminho da vida, o caminho da felicidade, né? Todos nós, ou da eternidade, né? Assim, é o que todos nós procuramos, é o que todos nós buscamos em tantas partes, né? Assim, em tantos lugares, e é o que a Bíblia nos disponibiliza. Por isso, a importância do que nós estamos fazendo aqui, né? A leitura da Bíblia, porque aqui está o segredo, amém? Da felicidade, da vida próspera, bem-sucedida, né? Assim, da vida eterna, né? Da verdadeira vida, né? Da fonte, né? Assim, da fonte. Quem bebe desta água se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem come desse pão não tem fome. Não foi o que Jesus disse? Eu sou o pão. Né? Ele é a palavra. Então, depois, e termina assim o capítulo 8. Leu todas as palavras da lei. Veja a importância, né? A bênção e a maldição, está escrito aqui, queridos. E eu não estou dizendo porque estou lendo com você, versículo a versículo, amém? Já passei por aqui antes? Já, mas dessa vez, né, estamos passando juntos, né? Assim, já, e a viagem é nossa, né? É juntos. Está aqui, ó, depois, né? Colocaram ali aquelas pedras que escreveram nelas, né? Toda a lei. Leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Ali colocaram dois grupos de pessoas, um num monte, outro do outro, né, de frente, assim, né, e ali ela foi dita, foi lido para que todos pudessem ouvir quais são as bênçãos que acompanham aqueles, né, assim, que guardam, né, que praticam, né, que validam na sua vida, como também a maldição. Então o capítulo 8 termina dizendo: depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei, né? Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres era para todos, e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. O Senhor sempre, né, lembrando deles, né, colocando eles nesse lugar de cuidado, eles nos representam, né, assim? Então, veja, palavra nenhuma, e é por isso, né, Jair, né, assim, Elaine, Lúcio, Aline, aleluia, e é por isso, ó, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse. E por que, né, Jair, que a gente tem partes preferidas? Sim, nada, mas por que nós lemos só algumas partes da Bíblia? Né? Porque quando a gente passa por Deuteronômio 28, a gente só lê a parte da bênção, cabeça e não cauda, né, assim, né? Emprestar e não tomar emprestado, né, assim, sendo que no mesmo versículo, não digo nem o capítulo, gente, o que é isso? Me diga, é mesmo que o Senhor dizer, não coma pouco, e a maioria dos povos da terra, a carne mais consumida no mundo inteiro é o porco, né, assim, tá aqui, ó, tá aqui, está aqui, é tão conhecido, né? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, é a parte das bênçãos, né? Assim, o céu, imagina, Deus abrindo o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, né? Assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Essa é a parte que a gente mais lembra, né? Assim, se esse é o versículo, o Senhor que eu estava citando, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje, e é sempre hoje, não é sobre ontem ou amanhã, é sempre sobre hoje, né? Que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, é assim? E é por isso que nós estamos, né, firmes, né? Ou como foi dito de Daniel, resolvemos firmemente em nosso coração, né? Assim, Jair, Lúcio, ideia,
resolvemos firmemente em nosso coração ler toda a Bíblia, toda, né? No final, nós vamos, em nome de Jesus, né? Que o Senhor nos conceda essa graça, né? De dizer, não houve nenhuma palavra, nenhum versículo, nenhum capítulo, nenhum livro que a gente não lesse, né? Assim, Jair, vamos firmar com Deus essa aliança, amém? Vamos nesta viagem, que esse 2024 seja marcado pelo ano em que, né, muitos de nós, né, assim, leu a Bíblia pela primeira vez, né, assim, vamos valorizar, amém? Parece clichê, queridos, mas quando eu lembro, né, que nós somos uma de 700, de 7 mil, ou seja, 10% apenas, né, que tem, né, a Bíblia completamente traduzida em nosso idioma, ou seja, apenas 10%, né, dos idiomas, das línguas de toda a Terra tem a Bíblia completamente traduzida, né, e em muitos países nós não podemos fazer o que estamos fazendo aqui. Na China, por exemplo, um país tão, né, que já aponta como dominante em todo o mundo, né, não se pode, é crime, né, está na lei deles, é crime. E pensar que não era assim no início, né? 5.000 anos de história, e começou com um alfabeto, onde os primeiros caracteres ali, os primeiros capítulos da Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 11, é encontrado, né, no alfabeto chinês, nos caracteres ali do mandarim, né? Assim, daí veio o Buda, Confúcio, né? E eles se afastaram de Deus, né, do Deus único e verdadeiro, mas no início não era assim, né? Então, né, vamos desfrutar, amém, dessa liberdade, dessa oportunidade que Deus dá ao Brasil, né, a língua portuguesa, de ter, né, a Bíblia completamente traduzida em nosso idioma, amém? Deus tem muito mais para nós, e amanhã nós voltamos, amém? A capítulos 9, 10, 11, amém? É a nossa leitura de ontem, ou de ontem, de amanhã. Vocês sabem, não sei me despedir, preciso ir, né? Assim, Rosimeire, seja bem-vinda a bordo, querida. Seja bem-vinda a bordo, né? E que hoje, esta é a nossa escolha e esta é a nossa decisão. Todos os dias o Senhor coloca, né? Assim, suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, né? É bem verdade, como diz o Salmo 23, que a sua bondade e misericórdia, elas nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Mas por esse dia aqui, nós nunca passamos antes, né? Assim, esta é a verdade. Nunca passamos antes, né? Então, todos os dias, desde que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos precisar decidir, queridos, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, ou seja, entre o bem e o mal. Qual é a sua escolha hoje, Jair? Hein, Mia? Eu quero fazer uma aliança com Deus, como faço? Amém, Mia. É o que nós estamos fazendo aqui e agora. Esta aliança, Mia, todos nós precisamos fazer todos os dias, né? Assim como Raabe fez, e foi salva, ela e a sua casa, né? Assim, porque acreditou, né, que Deus é Deus tanto lá em cima no céu, palavras de Raabe, nos capítulos de ontem, né, como embaixo na terra. Nós só precisamos, Mia, vamos fazer assim? Vamos lá? Paula, Elaine, Lúcio, Jair, né, Luana, Paula, sim. Vamos lá, Raimundo, graça e paz, queridos. Nós queremos, Senhor, né, fazer hoje outra vez, né? Nós queremos te dar o nosso voto de confiança. Sim, nós queremos dizer, se com o seu coração você crê, Mia, e com a sua boca você declara, você expressa, você verbaliza, é automático, querida, é instantâneo. Essa é a essência do Evangelho, a essência da pregação do Evangelho. Você é salva, né? É salvo a sua alma, né? O seu espírito. Isso é simples assim, né? Deus simplificou, né? Ele simplificou, é simples assim. E esta aliança nós precisamos renovar com Deus todos os dias. É uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Em toda decisão, em toda escolha que nós fazemos, bênção ou maldição, né? Vida ou morte, né? Daí o princípio de Deus para as nossas palavras, né? Assim, é vida ou morte, né? Assim, e a pessoa inteligente, a pessoa sábia, ela vai comer, né? Assim, desse fruto
que hoje nós precisamos plantar, né, assim? Por isso a semente. Então, o que vamos fazer com o maná de hoje, com a porção, com a medida que nós recolhemos, que é suficiente para hoje, é sob medida, né, de acordo com a nossa necessidade. Né? Assim, o maná de hoje, né, nos despertou para a necessidade, né, de nós procurar saber de Deus, né, que nos revele, que nos mostra o que nós temos cobiçado e escondido em nossa tenda, né, e assim nos tornando condenados. Nós já oramos sobre isso, o Senhor vai revelar, viu? O Senhor vai mostrar de uma maneira pessoal e particular, você vai entender, né, o que você precisa confessar, ou seja, todo o tempo. E hoje, Senhor, a nossa escolha é esta, né? Não é mais uma vez, é hoje. Este é o dia que o Senhor fez, né? Há uma versão que diz, é o presente, né? Não é clichê, é a verdade. Então, nesta nova oportunidade, Mia, Hebreus vai dizer que Deus, ele determina uma nova oportunidade. Não é mais uma, não, é nova. É nova. O que é novo, né? É novo, não é de segunda mão, é novo. Então Deus determina uma nova oportunidade e Ele a chama de hoje. Veja que todo tempo, né, enquanto nós estamos ouvindo a voz de Deus através, né, das Escrituras, é sempre hoje. Então, né, se hoje, e nós já ouvimos, né, assim, a sua voz, não endurecemos o nosso coração, como eles muitas vezes fizeram, né, assim, né? Ou seja, não sejamos incrédulos, porque foi isso que não permitiu, foi por isso que eles não tiveram acesso à terra prometida, ou seja, a terra que emana leite e mel, a terra da bênção, da prosperidade, da felicidade. Amém? Então, esta é a nossa escolha, esta é a nossa oração, essa é a nossa decisão, esse é o nosso posicionamento, Senhor. Nós escolhemos a vida, nós escolhemos a bênção, nós escolhemos o bem. Amém, queridos? Eu preciso ir hoje, Mar. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Maristel, glória a Deus, aleluia, amém. Grande e poderoso é o nosso Deus, né? Rafael, seja bem-vindo a bordo, né? Quero agradecer a companhia, Elaine, nossa Gênesis, sempre Gênesis, pela companhia nesse início de semana. Quero dizer que para mim é uma honra, um privilégio estar lendo a Bíblia para você. Amém? Amanhã estamos de volta, né, Fran? De 7 horas, seguindo a nossa viagem, amém, por 2024, né? E eu quero te agradecer, né, por esse encontro, né? Uau, né? Eu já fico esperando, sabe? Passo o dia moendo o meu maná e já pensando o que será que o Senhor tem para nós amanhã, né, assim? Mas nos alegremos, amém? Nesse dia que o Senhor fez, amém? Né? Jesus vai dizer, qual de vocês pode acrescentar, né? Palavras de Jesus, ali em Mateus no capítulo 6, qual de vocês pode acrescentar 1 hora à duração da sua vida? É uma versão, né, assim, mais clara desse texto, um côvado, né? Ou seja, 1 hora à duração da sua vida. Então, por que ficar preocupado? Palavras de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos curtir, desfrutar, né, esse domingão, esse domingo, esse dia 77, que nunca houve, nem haverá, né? Que foi feito com carinho, né? Com amor. Estejamos atentos, não cobicemos, amém? Longe de nós as capas babilônicas, não, né? Ao Senhor o nosso contentamento, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, amém? Pelo seu cuidado, a sua atenção e a sua orientação, esteja atento, amém? O Senhor está falando contigo, amém? Tudo que nós precisamos fazer é ouvir a sua voz, amém? Amanhã estamos de volta, a partir das 7 horas para seguir com a nossa viagem, amém? Até amanhã, Ângela. Seja bem-vinda a bordo, querida. Te espero amanhã, viu? Pra gente recolher o nosso maná, a nossa porção, né? Para o nosso dia juntos. Amém? Porque fazemos isso? É bíblico. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, Ângela. Meu Deus do céu. Eu tenho 2 minutos para anotar o seu nome. Não acredito. Jair. Elaine. Gente, Aline, ninguém me lembrou. Ou lembrou? Aline, Lúcio, Deia.
Jair, meu Deus, Rizoneide, Léo, Leonilde, gente, Joelma. Ai, eu não posso, gente, deixar de anotar, né? Nosso memorial, dia 77, amém? E eu preciso ir. Francina, Titi, querida. Bom dia, amore. Seja bem-vinda a bordo, viu? Tânia, Luciana, Geni, Maria dos Remédios, né? Vou estar apresentando o seu nome, sua casa, sua família em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, viu? Ponto. Vou colocar aqui. Nós temos uma irmã no ciclo de oração, queridos, que ela não sabe ler, não sabe escrever, né? E a gente tem esse costume, né? Essa tradição, né? Nas nossas campanhas de oração, de fazer aquelas casinhas, aquelas caixinhas, né? As irmãs fazem com tanto carinho para que a gente possa estar colocando os nossos pedidos de oração ali, sabe, Manassés? Manassés é o nome do nosso pastor aqui, viu, Manassés? Nome bíblico, né? Ieda, sim. E a Ieda, ela não sabe escrever. Mas viu o ponto? É com você que estou falando, viu? Especialmente para você, querido, querida, né? Então, ela pega o papelzinho, não é? E aí ela faz uns rabisquinhos, assim. Ela fala, Senhor, é esse? Aí o Senhor sabe, né? Aí ela vai colocando ali, viu, Sandra? Marta, já coloquei os seus pedidos de oração. O que você acha? Deus entende ou não? O Salmo 56 diz que até as nossas lágrimas, elas são recolhidas no odre. Sim, isso é bíblico, tá? E elas são escritas num livro. Ó, outro livro aí, Jair, Lúcio, tá ouvindo, Lúcio? Tá aí outro livro, né? Existem livros e livros, né? Hoje nós começamos aqui nos alegrando de encontrar Jesus dizendo que ele veio para cumprir, né, assim, tudo o que estava escrito no livro a seu respeito, né? Assim como existe o livro da minha vida e da sua, né? Deus tem vários. Esse é um deles, ó, Malaquias 3. É por isso que com muito carinho, né, e com muita determinação, né, assim, queridos, nós estamos lavrando, né, registrando diante de Deus o seu nome nesse memorial, né, durante essa nossa viagem por 2024 com o seu nome. Você que passou por aqui, que volta, que se deixa ficar, que ouve, não a mim, não a nós, mas a voz de Deus, né? Porque é a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Nós queremos, sim, orar por você e pela sua casa. Então é certo, viu? Ponto. Que o Senhor está contemplando e registrando, querido, você o honrando, viu? Nas primeiras horas desse dia, com o seu ouvido atento ao que diz a sua palavra, viu? Cleide, Ângela, Edileide e Rogério. Joanita, olha, Joanita, Lourdes, Iara e Elineia. Oh, queridos, eu queria tanto estar falando mais alto, acho que é o cansaço, eu já falo naturalmente baixo, né? E aí eu gostaria de estar. Mas eu agradeço, viu? Você que se deixou ficar, viu? 3, Maria, Nanda, Léo, Moacir. Preciso ir, queridos. Moacir, Lino, viu? Maria Lino e Aparecido. Aparecido. Franklin. Wanda. Sueli e Jessie. Que nome lindo, Jessie. Com 2 S e Y. Wanda, Raimunda. Acho que vão precisar de um livro maior, queridos.
Faela, Nilvane, amém. Amém, queridos? Pronto, amanhã estamos de volta e o seu nome vai estar sempre conosco a partir desse dia 77. E por você a gente já orava, né? Assim, Jair, a gente já orava. Eraci? Sim, Eraci, né? Por todos que já passaram e vão passar, nós já oramos, né? Assim, Lúcio. Roberta, preciso ir, queridos. É minha vez e a escola começa agora de 9 horas, é aqui perto, mas eu preciso correr. Oi, Lisiane. Sim, querida. Eliane. Sim. É Eliane, Lúcio. Até esqueço, queria dizer meu nome. Mas vamos lá, seguir o pedacinho da Bíblia. Amém? Amanhã logo cedo, lembre-se, né? Preciso recolher o meu maná. E vem cá, amém? Vamos recolher juntos essa medida que o Senhor tem para nós, né? Que é de acordo com a nossa necessidade. Amém, Joilson? Joilson, eu coloquei seu nome, Joilson. Coloquei, Joilson. Por via das dúvidas, Joilson. Joilson, sim. Glória a Deus, amém. Oreis por mim. Tudo bem, Lúcio, bom trabalho, viu, querido? Nem agradeço a companhia, viu, Jair? Roberta, eu coloquei Roberta. Colocou Roberta? Coloquei, tá aqui, ó, embaixo de Eraci, coloquei, viu? Até amanhã, viu, Liz? A paz do Senhor, queridos, ou graça e paz. Lembre-se, Deus por aqui já passou, viu? E escreveu um lindo dia para você. Desfrute, amém? Ao Senhor agrada o contentamento, amém? Só agradeça. Glória a Deus. Até amanhã. Até amanhã. De 7 horas, todos os dias, pedacinho da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Aleluia.